Olá! Antes de explorar o menu lateral de criação do aplicativo, eu quero abordar um tema também que é muito importante sobre os controles do Power Apps. Esse tema foi introduzido recentemente pela Microsoft e vai impactar um pouco como vão ser as aulas daqui para frente, que são os controles modernos. Se você perceber, quando eu vou aqui em inserir, nós temos essas opções aqui. Pode ser que está diferente do seu, você pode estar vendo algo diferente do que eu estou vendo aqui, com ícones diferentes e opções diferentes. O que acontece é que no meu caso, ainda está mostrando a versão que tem os controles clássicos. Já vai ficar mais claro quando eu habilitar os modernos. Então, eu tenho já um botão aqui que nós inserimos, que no meu caso é um botão clássico, e eu vou inserir uma entrada de texto. Clicando fora, sem nada selecionado, aqui em cima nós temos, por exemplo, o tema, e tem esses temas aqui, que não funcionam lá muito bem, nunca foram muito úteis para mim. Agora nós podemos habilitar os controles modernos e a nova versão do tema. Vindo aqui nas propriedades, em atualizações ou updates, nós vamos ter aqui controles modernos e temas, e eu posso habilitar. Então agora quando eu venho aqui na opção inserir, eu já vejo algumas coisas um pouco diferentes. Os ícones não são mais os mesmos, pois aqui nós temos os controles modernos. Olha só, se eu inserir um botão agora, por exemplo, vai inserir um botão moderno. Ainda é aquele botão azul, mas ele já tem um design um pouquinho diferente, porque por trás dos panos ele já é um controle de outro estilo. Aqui do lado, quando nós tínhamos o botão clássico, nós tínhamos algumas opções. Agora, se eu clico no moderno, as opções são diferentes, eles mudam um pouco as propriedades. Agora eu tenho, por exemplo, aqui o ícone, posso inserir um ícone aqui de um avião, por exemplo. Posso selecionar se o ícone vai ser antes ou depois, ou só texto, ou só ícone. E assim por diante, Olha só, aqui embaixo as coisas são um pouco diferentes. Eu não tenho mais a cor do texto e a cor do botão, eu tenho só a cor da fonte, e aqui eu tenho a paleta de cores, que eu posso escolher uma entre umas dessas cores aqui, ou escolher uma cor personalizada. Mas se eu clicar na cor personalizada, ele não vai colocar exatamente aquela cor. Ele vai escolher uma cor que fique mais agradável aqui para o usuário. Se eu inserir também uma entrada de texto, que nem nós inserimos essa aqui, que era a clássica, no meu caso, ela vai também ser diferente. Aqui em entrada, entrada de texto. Ela já tem uma cara diferente da outra entrada de texto. Mas não é só a cara, é a forma que ela se comporta também. Se eu quiser acessar o texto que foi digitado nessa entrada aqui de baixo, eu vou inserir aqui um texto, para a gente visualizar textos. Então, nós vamos pegar esse texto aqui, que é um rótulo de texto, para mostrar o texto digitado na entrada de texto. E como que eu faço isso? Para os controles clássicos, eu tenho que pegar o nome aqui, Text Input 1, e vir aqui na propriedade texto desse aqui, onde eu quero utilizar. E o que nós vamos fazer aqui é acessar o nome deste controle de entrada de texto, que é Text Input 1. Então, eu vou copiar esse nome aqui. E na propriedade text desse rótulo aqui, desse label, vamos colocar Text Input 1, que é o nome do outro controle, dá para ver até que ele realçou aqui, ponto .text. Então, o que nós digitarmos aqui vai aparecer nesse rótulo de texto agora. Se eu dar play no app e fazer teste aqui, por exemplo, aparece aqui. Agora, para o controle moderno, ele é um pouquinho diferente. Então, vamos inserir novamente aqui um texto para mostrar essa informação. E vou colocar aqui embaixo. Então, fazer assim, colocar esse aqui mais perto desse e esse embaixo desse para não confundir. Que aqui tem entrada de texto moderna. E aí nós vamos pegar o nome desse aqui, Text Input Canvas 1, que é o nome dessa entrada de texto moderna. E na propriedade text desse rótulo aqui, de texto, vamos colocar aqui, Text Input Canvas 1, ponto value. Então, muda isso aqui. Deixa eu digitar qualquer coisa aqui dentro. Olha lá. Para o moderno, era ponto .text. Para o novo, é ponto .value. Então, mudou um pouquinho aqui como se obtém as informações. E isso pode variar também para os outros controles. Agora que eu habilitei os controles modernos, então o que nós vamos ver aqui são os controles modernos. Porém, em algumas aulas,
Ainda eu insiro os controles clássicos, que pois essas aulas foram gravadas antes de aparecer os controles modernos aqui. Ou muitas vezes para você já vem habilitado os controles modernos, então tá diferente de alguns vídeos. E aí para achar os controles clássicos, se você quiser repetir os mesmos passos, você viu que eu inseri lá alguma coisa que não tá igual o que apareceu aqui quando você inseriu, então você vai aqui em inserir, e aqui nós temos ó, clássico, a parte aqui dos controles clássicos, e aqui dentro tem todos os controles clássicos. Aos poucos eu vou atualizar as aulas e cada vez mais utilizar a parte de controles modernos, tanto é que no módulo lá de SharePoint eu já uso controles modernos, mas no primeiro módulo, que é o básico, ainda, nesse momento que eu estou gravando essa aula, para passar essa atualização, nós estamos usando os controles clássicos. Então tem que ter esse pontinho de atenção, que às vezes você coloca a fórmula que está lá, ponto text não está funcionando. É porque mudou, é ponto velho. E o jeito de descobrir é fácil. Se você está programando aqui, colocou o nome do controle, ponto text está dando erro, olha só, aqui está dando ponto text, ele vai dar um erro. Passa o mouse em cima. Esse passar o mouse em cima do erro já vai dar algumas dicas. O nome não é válido, text não é reconhecido. Quer dizer que não é mais ponto text, é outra coisa. E o que eu faço? Às vezes nem eu sei, porque um controle novo surge a qualquer momento, e eu estou acostumado com o clássico. Então eu apago o ponto text, né? Vou até aqui o ponto, apago, coloco o ponto de novo e vejo as opções que vai mostrar aqui. E eu vejo aqui, ó, qual que faz mais sentido? É o velho, que representa o valor que está digitado dentro da entrada. Então eu coloco o ponto velho e funciona. Outro ponto é que os controles modernos muitas vezes também não têm todas as propriedades dos controles clássicos. Quando eu coloquei ponto aqui, deu para ver que veio só uma listinha bem pequenininha, enquanto aqui no outro, ó, se eu vir no controle clássico e colocar ponto, tem uma lista muito maior que eu consigo acessar aqui. Faz parte, a Microsoft está inovando, trazendo melhorias de performance e de design, e algumas partes aqui não vão existir nos controles modernos. Mas a gente dá o nosso jeitinho e usa outros recursos, usa as configurações que tem. Sabendo disso, agora você sabe que tem essa diferença de controles clássicos e modernos, e que aqui você pode inserir e lá embaixo vai estar clássico, se você habilitou os controles modernos ou se já veio habilitado. Então, na próxima aula, nós vamos continuar explorando a interface, conhecendo aqui esse menu de criação aqui do lado, esse menu da esquerda. Te vejo lá. Se você chegou até aqui, muito obrigado e você merece um upgrade. Ao se tornar membro, você tem acesso a aulas exclusivas, prioridade nas respostas dos comentários e ainda assiste meus vídeos sem anúncios. Então aqui embaixo tem um botão Seja Membro, dá uma conferidinha ali e te vejo na próxima aula. Até mais!